Bom, estamos aqui para explicar algumas coisas aos irmãos que competem ao assunto do que se refere à dignidade, soberania, acima de tudo a respeito ao Senhor, como se fizemos irmãos e entes queridos entre nós. Todo o aspecto e assunto, mesmo com essa forma simples de expressar, não sendo um aspecto mau aos olhos das pessoas, tentando ser simples com aquilo que o Senhor nos tem deixado a viver até aqui, explicando um pouco sobre teologia. Teologia é um assunto sobre o estudo de Deus, como o nome diz, teologia, praticamente da palavra de Deus, mais do que Deus, no assunto teológico, e logia do estudo dessa palavra de Deus. A teologia tem muitas ferramentas de se estudar, expressar a sua própria vontade de se expressar a palavra de Deus, que a palavra de Deus por si só é baseada em versículos, e esse conjunto de versículos, capítulos, esse conjunto de capítulos dentro de livros, e esse conjunto de livros dentro do grande livro que é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então a Bíblia, como palavra de Deus, ela tem um verso muito generoso para nós, que é o verso de Isaías 60.1, ou seja, capítulo 60 de Isaías, verso 1, em que se diz que aguarde que vem resplandecendo a nossa luz. Essa luz é Jesus, a consciência da leitura da palavra de Deus, tudo dá em Jesus, já dos antigos assuntos referentes à própria Escritura, antes do Evangelho, tudo vai ser direcionado a Jesus. Então, os profetas, eles confirmaram Jesus, a lei confirmou Jesus, e Jesus confirmou a lei e os profetas. Então, esse encontro é grandioso, gratificante para nós, se ter entre nós o Salvador um dia, onde a gente teve a remissão dos pecados na cruz de madeira, que a cruz antes era para o maldito, para aquele que era considerado pecador, mas os inocentes eram colocados juntos. Então Jesus nos libertou como inocentes. O povo de Israel espiritual, ele ficou rei nos céus, representando Israel, a profecia de Davi, da descendência de Davi, voltaria Então, um reino espiritual ele fez de nós, o Israel espiritual, onde somos parte dele nas igrejas, nesses atos santos, nos lugares celestiais. Nós temos autoridade em todo o pronúncio que ele nos deu, uma hierarquia que cuidamos da sua obra, dependendo do registro do título que temos. Então, eu, como cristão autêntico, já desde pequeno, fui católico, depois me converti ao sistema evangélico em 2004, por assunto, então, de conversa agora, uns 15 anos de conversão, e o Senhor nos tem mostrado muitas coisas. Jesus se manifestou a mim como a outros irmãos, e conhecemos como os vestígios de expressão de enquetes e revistas como a Portas Abertas, em que Jesus se manifestava no Oriente Médio, se manifestou a mim também. O Senhor se manifestou. Jesus, quando veio ao mundo, ele foi o Criador em carne. Então tudo isso é vasculhação teológica, investigação teológica, mas é a grande verdade que pronuncio, que o Senhor tem nos mostrado aqui hoje. Nesse momento a vós sabeis, e vós sabeis. Então a teologia, ela investiga esse tipo de coisa. Já no início da igreja cristã, a primeira grande diáspora de realização para se pronunciar um novo sistema religioso foi na cruz do Calvário que se iniciou. A primeira diáspora, um jeito das pessoas procurarem um jeito de se manifestar a religião, em que se aceitava o Senhor na sinagoga. Depois da morte na cruz se confirmou que o mesmo Senhor já estava em terra. Então esse Senhor que se manifestou estava em terra foi Jesus Cristo. Jesus, então, ele se manifestou a nós, e ele foi o próprio Evangelho entre nós, a luz dos gentios. O livro de Isaías é uma grande profecia resplandecente do próprio Cristo. Tudo em Isaías se refere ao espelhamento de Jesus, mesmo com a dificuldade do profeta, se demonstra a dificuldade do próprio Jesus um dia, sendo manifestado e confirmado, então, depois entre nós. Todos os versos. O 61, que diz que o ungido virá e tal. O Senhor nos ungiu para pregar o Evangelho. O 62, que por amor a Sião não me calarei, e tudo mais. Todos os outros versos que se diz do próprio Jesus, do envio então dos apóstolos, no capítulo
60, no capítulo 6, então que ele enviaria os apóstolos. Então tudo isso dá em Jesus, em Isaías. Então, desde a antiguidade não houve outro Deus além dele, que ele já era antes da fundação do mundo entre nós. Então a teologia ela investiga. Então depois da cruz do Calvário, a igreja ela foi tentando se desenvolver, e houve uma certa miscigenação quando das igrejas iniciais que Pedro levantou, que é a católica, ela se miscigenou com o Império Romano, que temos uma aparência até hoje. A igreja de Roma é a igreja católica apostólica romana, mas as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E depois daí veio o sistema protestante com Lutero, que foi padre, John Calvin, que tem um respaldo de se tentar entender com a teologia o porquê da predestinação. Então a predestinação, acima de tudo, é o livre-arbítrio entre as pessoas. E as cidades e as coisas, elas têm o livre-arbítrio de agir por decisões de pessoas nos grandes movimentos, ou a pessoa tem o seu direito de ter o livre-arbítrio. Então ela tem o direito de ter o seu livre-arbítrio. A predestinação vai ver uma condição de ser boa ou má para ela, onde vai haver o acontecimento que é a própria predestinação concluída, mas dependendo do arbítrio que ela ousou ter e fazer. Então a pessoa com o seu livre-arbítrio, a liberdade de habitar a sua vida, escolher, e a multidão de pessoas vai se concluir, então, aquilo que vai acontecer. Então a profecia ela avisa nós sobre essas coisas. Então essa é o grande respaldo de discussão sobre a igreja presbiteriana, que acredita nos paradigmas e nas performances de se entender teorias e toda a sua liturgia de culto e doutrina da igreja calvinista. Então a igreja batista, por exemplo, ela saiu praticamente da luterana, então que se diz Lutero, a reforma, sempre reforma nas igrejas, conforme a luz do Evangelho que nos brilha essa consciência de Cristo. Então quando a gente lê a palavra de Deus, a nossa consciência ela resplandece, nós temos a palavra do Senhor resplandecendo como luz na nossa mente, a se entender aquilo que está escrito, que o Senhor fez com que os seus servos cuidassem durante anos das Escrituras. Então, depois do separamento do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que o Antigo Testamento é baseado no hebraico e o Novo Testamento no grego. Então, a garimpagem teológica e a arqueologia, de se entender, descobrir, praticamente melhor usar assim a parte de garimpagem ou arqueologia bíblica, e de se compreender os versos e as palavras. O Antigo Testamento baseado no hebraico, na cultura do hebraico, que é um detrimento de se ter o testamento. O povo de Israel, o hebreu, tinha o testamento dado pelo Senhor como herança. No Novo Testamento, Jesus deu aos gentios por herança um Israel espiritual. Temos o Novo Testamento. Então, esse testamento nós temos, eu como pregador, ao menos pronunciador, palavras simples do Evangelho, compreendo assim também, que o Senhor compreendo assim também. Eu também, como um pregador simples que seja do Evangelho, compreendo assim também as locuções que o Senhor tem nos demonstrado pela sua sã revelação à luz das Escrituras. Com grandes pregadores como tivemos, como Billy Graham, você é dos maiores pregadores ainda atual a se ver em seus registros, T.L. Osborne e assim por diante. Grandes líderes que nós temos ainda meio evangélico, o Hélio Soares e o Edir Macedo, com todas as suas dificuldades de culto e tudo mais, e discussão sobre se rouba ou não, mas que o Senhor tem feito fazer a sua obra e que a gente cuide para que eles não saiam fora, para não sejam condenados pela própria palavra de Deus. Então a Assembleia de Deus, por exemplo, tem grandes homens de Deus, que nem o pastor Marco Feliciano e outros pastores. Dentro da CPAD também, como foi o Antônio Gilberto, foi um grande pastor entre nós, que nos ensinou a encaminhar e caminhar com o rebanho santo de Deus. Nós então entendemos, por exemplo, a doutrina calvinista boa, ela mesmo com paradigmas de discussão, e também a doutrina luterana também boa, mesmo com paradigmas de discussão, mas que existem pessoas más dentro do sistema religioso e cristão. Nós temos que combater como verdadeiros obreiros da palavra do Senhor. Então essas pessoas que não praticam a palavra do Senhor, elas têm que ser combatidas.
Já a igreja, ela vem já desde o tempo antigo da igreja, do início da igreja cristã, a primeira diáspora, onde das sinagogas foi se constituindo igrejas com a cruz de Cristo e tudo mais, e passamos pela igreja, das igrejas antigas, como a ortodoxa, a igreja católica, ela teve sua dificuldade até hoje, tem uma certa miscigenação com o dizer do paradigma do Império Romano. E esse dizer do paradigma do Império Romano, ela tem sua contrariedade, mas ela tem o seu voto verdadeiro. Os sacerdotes de Deus, eles combateram pela verdadeira palavra do Senhor, mesmo que existem alguns que não praticam a verdadeira palavra, mas eles que sejam então que a gente possa usá-los como a fazer a obra do Senhor que precisa ainda, já que eles não saem e se estão demonstrando entre nós. Então a palavra talvez não seja tão certa cobaia, mas então que eles que se tentam fazer de nós cobaias, escravizando dentro da própria igreja, onde somos representantes no ato do Senhor, então que eles sejam feitos um encaminhamento a fazer essa obra, não forçando tanto assim, mas que sejam encaminhados a fazer aquilo que se diz de parte digna do Evangelho de Cristo. Então como se fosse o cobaia, mas tratando bem, melhor aí que eles vão fazer a obra do Senhor. Que seja por parte se demonstrando como falso entre os obreiros, aqueles que fazem a obra por nome de assim dizer. Então a teologia, ela se encaminhou por tempo e até hoje a palavra de Deus como teologia, teo da palavra da palavra de Deus, mais do que Deus, teologia do estudo, ela tem diversas ferramentas como a teologia sistemática e o desempenho de cada disciplina. São, às vezes, uma faculdade teológica tem mais de 40 disciplinas. E essa quantidade de disciplinas, ela nos dá a entender a capacidade de se compreender a palavra de Deus, como a teologia, a teontologia, que é o estudo de Deus. Nós temos também, por exemplo, a pneumologia, que é o estudo do Espírito Santo, pneuma, do sopro do Espírito, do sopro, a palavra quer dizer pneuma, e esse sopro do Espírito, como que o estudo do sopro do Espírito, quem faz esse sopro do Espírito é o Espírito Santo. Então, o estudo do Espírito Santo, pneumologia. E teontologia como teonto é a palavra de Deus. Então, o estudo da palavra de Deus, mas como o Pai é pronunciador disso. O Pai que veio se manifestar em Jesus Cristo. Então, é o estudo de Deus como o Criador, o Pai. Então, teontologia. Então, temos a exegese em se saber, dentro dos versos bíblicos, uma palavra, a saber da pronúncia que ela vem de linguagem hebraica ou grega, e se investigar bem a origem, o que ela quer dizer. Também a hermenêutica como um texto mais amplo, em saber que a exegese dentro da hermenêutica um sistema de estudo, para se ter então um ensino assim, entendido à luz da palavra das Escrituras. Então nós temos, por exemplo, a faculdade teológica Refidim, que tem um bom parecer do curso teológico, e que ela tem uma boa ferramenta, porque as faculdades teológicas, elas têm ferramentas de se explicar a palavra de Deus. A Refidim tem, por exemplo, um curso bíblico com partes de ferramentas da teologia, que é a EPOS, a Escola Preparadora de Obreiros Siloé. Então essa escola que prepara obreiros pelo sistema do Departamento de Missão Siloé, ela separa por aí um conhecimento para se entender já a missão que a obra da Assembleia de Deus tem que fazer. Então a Refidim, ela tem esse entendimento, esse passar do curso pós, como uma parte, um obreiro, alguém que ajude o pastor, ou seja, outro registro além de pastor, a se entender parte do que a Escritura diz à luz da teologia. A pós é um curso bom, aprovado a se passar a entender, e a escola pós, ela se faz dentro de salas de igrejas orientadas pela escola, quer dizer, que é a faculdade da Refidim, que tem essa forma de se fazer escola dentro de igrejas ou locais da igreja. Então se escolhe dentro das igrejas o local certo, apropriado, para se daí ensinar a teologia dos cursos baseados em 55, aliás, livrinhos de estudo teológico. Antigamente foi 40, básico, médio de teologia. Hoje nós temos avançado também. Praticamente são até o 39 livros são médio de teologia, a pessoa se forma, com 55 se forma no avançado em teologia.